Hoje eu vou te mostrar como fazer um retrofit de uma injetora Imaco com CLP da linha ACV por um CLP Solaris. A gente mostra muito pouco dos bastidores da empresa na parte de serviços. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como é as origens, como são as raízes, a essência da Tecnimaster. Tudo começou aqui, no meio das injetoras. Então no capítulo de hoje a gente vai desvendar, a gente vai mostrar o que seria um retrofit. Mas o que é um retrofit? Nada mais é do que a modernização de equipamentos industriais, ou seja, substituir equipamentos eletrônicos obsoletos como esse por novas tecnologias. Isso tudo sem alterar na funcionalidade principal da máquina. E aqui nós temos uma injetora Imaco, uma LHT, na qual o cliente se queixa de problemas crônicos no CLP. Então a parte mais rápida e eficaz que a gente encontrou é fazer a substituição desse CLP original, um ACV 2006, e aqui o frontal um FTP 2009, por um Solaris parecido com esse. Não seria esse, mas muito parecido com esse. E a ideia aqui é fazer essa substituição rapidamente, então é preservar toda a parte de força, a parte de potência no local e trocar somente a parte eletrônica e os cabos que são condizentes ao CLP. A gente está a uns 100 km da nossa base, então a ideia é tomar nota de tudo que precisa, trazer pronto para fazer esse serviço em 8 horas ou no máximo 2 dias. Fazer retrofit sempre é uma surpresa, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer uma adaptação física para poder comportar o nosso frontal do frontal original, bem como uma pintura no console. Aqui a gente retirou o CLP para dar uma olhada nas entradas, saídas, fazer todas as medições de cabos, identificar os cabos, para depois colocar um Solaris como esse no fundo, fazer as ligações e depois a parte de tryout e liberar para o cliente operar. Bom, e se tu está assistindo até aqui, é sinal que tu te interessou por esse conteúdo. Eu peço para tu deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, escrever nos comentários o que mais gostaria de ver, qual tipo de injetora tu gostaria de ver. Deixa também a sua cidade, que o nosso time vai entrar em contato com você. Agora que já de volta no local, já com todos os itens que a gente precisa para fazer essa reforma separados, a gente está começando na parte de limpeza e identificação de cabos, né? Tudo isso a gente considera que a parte de limpeza é muito importante na questão de produtividade. Limpeza bem como organização. Aqui então a gente vai identificar os cabos, os fios, né? Ver os sensores, réguas, válvulas, e a fim de aproveitar o máximo de cabeamento já existente na máquina para ligar no nosso CLP. Lembrando que aqui a ideia é ser eficaz e rápido, e não fazer um painel novo com todo aquele acabamento. Então a gente veio com o reforço do Mauro e do Guilherme, e eles vão ficar responsáveis por todo o término e a entrega do serviço. Então, bora lá meter a mão. Então, para isso aí. Aqui, esses cabos que a gente identificou é os sensores de temperatura, são os termopares. Então a gente consegue identificar cabo a cabo, vai anilhando, às vezes para vocês entenderem, às vezes com uma fita crepe mesmo, o importante é identificar eles. Identifica e depois liga conforme a numeração que a gente está denominando aqui. E a gente sempre tenta preservar a numeração original da máquina, justamente para ter uma coisa padrão de todas as imagens. Então vocês podem ver que dá bastante trabalho, assim, a gente já está há um tempo já em cima para fazer uma limpeza bem grossa, porque, de novo, eu ressalto, a limpeza e a organização afeta e muito a produtividade. Pode acreditar nisso aí. Se você tem uma máquina que não está organizada e não está limpa, seguramente ela está afetando a produtividade. Mas aí vão me perguntar, mas como afeta a produtividade? Porque toda vez que tu chama um técnico lá para fazer um reparo, uma troca de um item, qualquer tipo de manutenção, ele vai perder muito tempo se localizando, identificando cabos, ou até alguma coisa escondida no meio da bagunça dos fios. Então essa é a importância de deixar sempre clean, organizado, anilhado e, se possível, ter um diagrama elétrico. Vai ajudar em muito tempo de máquina parada, que é o tempo que mais o empresário se queixa. Então, quando o pessoal está executando aqui a montagem, eu quero mostrar para vocês outra coisa. Essa aqui, como eu falei antes, é uma máquina Imaco e ela tem várias válvulas aqui no fechamento, não sei se você vai conseguir ver. Tem auxiliar de fecha, de abre, aqui fica uma parte do conjunto hidráulico. Tem vários sensores aqui de peça central, de lubrificação, pressostato. Para quem conhece a máquina não é uma novidade, mas para quem não conhece, aqui o trocador de calor, para quem não sabe o que significa. Aqui o motor elétrico, a bomba.
A parte de canhão, do aquecimento, onde vai os sensores de controle de temperatura, bem como os fios. Essa aqui é uma parte que eu falei pra vocês, a gente não vai mexer porque tá funcionando. Talvez dar uma ajeitada, dar uma alinhada nos cabos, porque, de novo, a ideia aqui é tentar ser eficaz e rápido dentro de uma qualidade. Então, continuando aqui fica o final do canhão, motor hidráulico de dosagem. Isso é só para vocês terem um overview dessa máquina, né? E por trás dessa carenagem sempre tem muitos sensores, tem réguas, tem sensor de porta, tem sensor de macho, régua de extrator, régua de fechamento. Então tudo isso precisa ser identificado dentro do painel e ligado no nosso CLP, que está bem aqui, já que trouxemos com o chicote já de cabeamento. Ainda não tem um acabamento deles, mas já está tudo aqui, tudo isso aqui vai ser ligado conforme os sensores da máquina. Nosso diagrama elétrico, feito aqui organizado, já para não ter nenhuma dificuldade na hora de fazer as ligações. Não poderia deixar de falar, nossos amplificadores proporcionais, o melhor do mercado nacional, não tem outro. Então a gente vai usar isso para fazer o controle de pressão, fluxo e de contrapressão. Antes de mais nada, também dizendo que eu vou ficar com esse frontal e o CLP antigo, apesar de já não ter muito reparo, a gente vai usar de testes internos, uma giga de teste nossa. É sempre bom ter peças de reposição. E vamos fazer nossa parte de retrofit, que é trocar esse CLP antigo pelo nosso novo. Que eu vou mostrar para vocês, ele tá ali, ó. Tá mostrando, gente. A gente já está na fase final já de testes aqui desse retrofit. Eu estou fazendo algumas alterações básicas aqui no programa, porque sempre tem uma coisinha que ou o cliente pede, ou eles estão acostumados a lidar de algum jeito com a máquina. Então, até eu acabei de compilar aqui. Esse aqui é um modelo de programação do Solaris, ele é de forma descritiva. Então, só dando uma passada aqui nas telas, umas coisinhas. E vamos passar o programa aqui agora e vamos ver os testes aí. Fazer o procedimento agora de passar o software, o firmware, né? Agora vamos pegar o arquivo .bin e vamos jogar ele na pasta do CLP. Uma vez feito isso aqui, a gente vai ejetar o CLP, ejetar ele, e vamos esperar ele se reconectar. Agora ele está em processo se comunicando com o meu notebook. E já iniciou o programa. Isso aí, vamos pro teste. Agora eu vou mostrar aqui dentro um pouco só como é que ficou toda a parte. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a ideia era preservar toda a parte de potência, todos os fios originais, apenas alocar eles nos lugares, como a fonte estava caído, falta algumas tampas de canaleta ainda, mas deu para deixar tudo bem alinhado, bem identificado com a numeração, né? Então aqui o relé de segurança ficou preservado, os nossos 3 amplificadores, né? Pressão, fluxo e contrapressão, essa máquina tem contrapressão proporcional, CLP Solaris aqui, alocado, é o cabo de comunicação que liga com uma tela de touchscreen. Então é isso, é só para mostrar um pouquinho para vocês de como ficou essa reforma do Imaco, na qual a gente tirou um CLP original e colocamos um Solaris no lugar em um dia e meio. Então se você também tiver uma Imaco como essa e tiver com problemas de CLP, chama a gente que a gente tem a solução no CLP Solaris, na qual não vai tirar a originalidade da tua máquina e vai ser uma troca muito rápida e simples. Então é isso, acabamos de concluir nosso serviço, a máquina já está operando, já está saindo a sola inteira, e conseguimos fazer isso com uma agilidade, deixando o cliente satisfeito. Como vocês podem ver ali, como era o painel frontal e como está agora, essa diferença da transição do CLP Imaco para o CLP Solaris, tentando manter o máximo de originalidade na máquina. Até o próximo vídeo.